um devocional bíblico para a página e para o Instagram PCA, Pensar nas Coisas do Alto. Convido vocês a ler comigo o Salmo 56, versos 3 e 4. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Davi estava com temor no coração, com medo no coração por causa dessa perseguição. D.A. Carson, ele chega a dizer que Davi estava provavelmente em prisão domiciliar, era um refém valioso, e o coração dele estava com medo, estava temeroso. Mas o que Davi está ensinando a todos nós é que, primeiro, nós somos vulneráveis a medos, a temores, nós não precisamos nos bancar de heróis, de indiferentes à situação, aos medos, aos problemas. Não, eles vêm e eles causam um certo temor no nosso coração, preocupação, ansiedade. Mas ele diz que no exato momento que esse temor vem, a confiança no Senhor também vem, então ela acalma o nosso coração, acalma a nossa mente e não nos deixa entrar em pânico, em desespero por causa do medo, que o medo quer nos dominar, quer nos fazer recuar da palavra, fechar a nossa boca para não orarmos e ficarmos apenas observando as circunstâncias e não o poder de Deus. Então Davi fala assim, em me vindo o temor, eu sou vulnerável a isso, mas a graça de Deus ela sobrepõe ao medo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Depois ele diz no verso 4, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Que Davi está dizendo que eu confio não é no que eu sei a respeito de Deus apenas, não é no que postam a respeito de Deus nas mídias sociais, se formos falar hoje em dia, mas é no próprio Deus. E ele fala em cuja palavra eu exalto. Davi amava a palavra de Deus. Se nós formos ler os salmos dele, nós vamos ver o tanto que ele amava, o tanto que ele investia tempo, o tanto que o coração dele era ganho e devoto à palavra de Deus. A palavra de Deus, ele exaltava essa palavra. E ele disse, neste Deus eu ponho a minha confiança. Eu não ponho minha confiança em nenhuma outra coisa, embora nós possamos usar os recursos, usar os meios, mas devemos confiar apenas em Deus. Confiar apenas no poder de Deus. E depois ele disse, e nada temerei. Não é que Davi nunca mais ia ter medo, mas é que quanto mais ele praticava, quanto mais a confiança dele vinha no mesmo momento que o temor veio, quanto mais ele exercitava esse amor pela palavra de Deus, mais forte o coração e a mente deles ficavam para os próximos temores que viriam. E ele diz, que me pode fazer um mortal? Davi está dizendo, diante de Deus, o que me pode se Deus não permitir? O que há de mais precioso no meu coração, que é a palavra de Deus, que é a fé, ninguém pode roubar. E hoje nós vivemos num mundo assim, dessa epidemia do coronavírus, que nós estamos assustados, temerosos, com medos. Recebemos tantas más notícias e nos esquecemos de nos voltar para a boa notícia, para boas novas do Evangelho, para exaltarmos, amarmos a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, lermos com fé a palavra de Deus e cremos que há um Deus onipotente, um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que já livrou todo o seu povo e que sustentou aqueles em meio a tantos problemas. Jesus disse lá em João 16:33 que nesse mundo nós teríamos aflições, mas devíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A confiança de Davi aqui não é um pensamento positivo de que tudo ia dar certo, não era uma falsa esperança de que nada de ruim iria acontecer, não é isso. Davi tinha consciência do perigo. Nós também devemos ter consciência do perigo que nos cerca. A questão da confiança de Davi é que é confiança nas promessas de Deus, confiança na palavra de Deus, confiança no caráter de Deus, dizendo que Deus, tudo que iria acontecer estaria dentro da vontade de Deus, da permissão de Deus, e que independentemente da circunstância, Deus o guardaria. Deus acalmaria o seu medo, Deus faria com que ele confiasse no Senhor para não negociar a vida dele, não negociar a oração, e para que o medo não o acovardasse, para que o medo hoje não nos acovarde, a ponto de nós fecharmos a palavra de Deus e não orarmos mais, ficarmos apenas impressionados e assustados com as notícias e com os resultados do que essa epidemia pode causar. Ela pode nos fazer mal. Nós temos que ter noção. Nós temos que ter essa consciência. Nós estamos sujeitos a isso. Mas há um Deus acima de todas essas coisas que pode confortar o meu e o seu coração, pode acalmar a nossa mente, pode nos levar de volta para a palavra dele,
nos fazer ser pessoas que oram com mais fé, que queiram um relacionamento com o Senhor, que busquem arrependimento, que busquem uma vida de santidade e que vejam que a nossa vida é frágil, que as nações estão nas mãos do Senhor, como diz Isaías 40, e que há um Deus por cima de tudo isso, e que nós aproveitemos para amar o Senhor, para amar a palavra de Deus, para que ela ganhe mais o nosso coração, a nossa mente, e nós possamos enfrentar essa situação melhor, confiantes nos cuidados do Senhor, a despeito do que possa nos acontecer. Confiemos em Deus, confiemos no caráter de Deus, na bondade de Deus. Isso é o melhor remédio para o meu e para o seu coração. Amemos a palavra de Deus. Que Deus nos guarde.